Pergunta da doutora Ítala. Minha paciente disse que teve diagnóstico aos 22 anos, diagnóstico de diabetes. Hoje ela tem 40 anos, a paciente. Disse que foi após a morte do pai. Então, no caso dela, o emocional foi o fator que ativou esses autoanticorpos? Ela diz que na família ninguém possui o diabetes, mas alguém tenha e esteja silenciado. É isso? Então é isso que ela está perguntando. Então, muitos pacientes, inclusive, né, perguntam em relação a diabetes emocional, se isso é verdade ou não, se isso de fato acontece. O emocional, pessoal, pode sim ter um gatilho para autoimunidade. Tá? No caso dessa paciente dela, que foi diagnosticada com 22 anos, se o diabetes dela é autoimune, como a nossa colega está relatando aqui, provavelmente o diabetes dela é o diabetes estipulada. Aí somente com o exame laboratorial para ter certeza, né, que daí através do autoanticorpo anti-GAD65. Então o emocional, ele é um gatilho para autoimunidade. Então, para diabetes tipo 1, emocional tem muita influência. Um emocional, por exemplo, um estresse crônico, um estresse de longo prazo, né? Um estresse curto é até uma proteção para o nosso organismo. Agora, um estresse crônico, um estresse de longo prazo, aí sim é um problema e tem relação direta com a autoimunidade, né? Então, aquela pessoa que vem sofrendo há muito tempo, né, com algum problema específico, algo emocional que vem abalando ela há muito tempo, né, às vezes um problema financeiro que está passando há bastante tempo e ela está sofrendo muito com isso, um divórcio, né, no caso de um adolescente, às vezes briga dos pais, o divórcio dos pais, então situações, né, que a criança vem passando por um longo período de tempo, ou até um adulto, que daí poderia desenvolver um diabetes estipulada, que tem sido muito frequente nos últimos anos a gente receber esses pacientes com diabetes estipulada, que é autoimune, né? E um diabetes autoimune diagnosticado já com o passar da idade. Então, os fatores genéticos conhecidos até o presente momento, pessoal, eles são responsáveis por, no máximo, 65 a 70% dos casos de diabetes mellitus tipo 1, ou seja, autoimune. Tá? Então, em relação a fator genético, se o diabetes tipo 1 é genético, é em torno de, no máximo, 65 a 70% dos casos de diabetes tipo 1 estão associados a fatores genéticos. O restante não é fator genético. Então, é em torno de 30% a 35% dos diagnósticos de diabetes tipo 1, diabetes autoimune, não é por questão de fundo genético, tá? Então, outros fatores como influência hormonal, as influências dos micro-organismos presentes, né, no próprio organismo, a microbiota intestinal, exposição prolongada do organismo a produtos químicos, a toxinas. São uma série de variedades aí que tem relação direta com a autoimunidade. Por quê? Porque uma microbiota intestinal desregulada, desequilibrada, um estresse crônico, deficiência de nutrientes no organismo, exposição a toxinas e outras coisas mais, um sono desequilibrado, uma noite de sono mal dormida, então isso principalmente quando frequente. Então, tudo isso a longo prazo leva à inflamação crônica, né? Então, a inflamação aguda é até uma proteção para o organismo também, né? Agora, a inflamação crônica que é um problema. Então, quando por muito tempo a pessoa está exposta a esses fatores, o organismo começa a passar a entrar num processo de inflamação crônica. E quando a gente tem uma inflamação crônica, o que vai acontecer? Produção de citocinas pró-inflamatórias. Então a gente vai ter aumento da produção de TNF-alfa, a gente vai ter produção de NF-κB, a gente vai ter produção de interleucina 6, a gente vai ter produção de interleucina 1, a gente vai ter produção de interferon gama. Então, são citocinas pró-inflamatórias que vai fazer o quê? Com que o sistema imunológico entre em ação para corrigir essa lambança toda que está acontecendo no organismo. E nisso, o sistema imunológico pode atacar tecidos do organismo, partes específicas do organismo, onde acontece uma doença autoimune. Né? Então, a doença autoimune a gente tem diabetes tipo 1, a gente tem o diabetes estipulado, a gente tem artrite reumatoide, a gente tem psoríase, a gente tem uma série de doenças autoimunes aí que cada vez vem crescendo mais, né? Na população, que cada vez mais a gente recebe pacientes com diagnósticos de doenças autoimunes.
e que o fundo da maior parte não dos tempos atuais, né, principalmente com a dieta ocidental e estilo de vida ocidental, a maior parte, o fundo, uma boa parte, o fundo não é genético, e sim pelo esses fatores que eu estava falando até o momento. Tá? Então, nesse caso emocional dela, pode ter tido relação, bom, diagnóstico sim, de diabetes autoimune pode ter tido relação sim, por um aumento de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina, foi com a morte do pai, sim, pode ter tido relação. Ela poderia ter também fundo genético e mais todos esses fatores que aconteceram na vida dela, a história de vida dela, ter sido um gatilho para acionar, né, aquele gene, então, ou não também.